Vocês têm que aceitar, tá? Ótimo. Estou voltando. Nessa aula de hoje, eu vou falar sobre o primeiro reinado, que vai desde a independência do Brasil, a 7 de setembro de 1822, até o golpe da maioridade em 1840. Por que eu quero falar isso com vocês? Para vocês sentirem que o Dom Pedro I proclamou nossa independência, mas o Brasil ainda ficou muito vinculado a Portugal até 1840. Tá? Por quê? Como eu falei antes, e estou repetindo agora, a independência do Brasil foi um acordo da família Orleans e Bragança. Dom João VI veio para o Brasil, fugiu de Napoleão, né? E Napoleão Bonaparte veio para o Brasil, ficou até 1821, né? Criou as condições para a independência do Brasil, criou toda a máquina administrativa do Império Português para o Brasil. Casa da Moeda, Banco do Brasil, ele fundou o Banco do Brasil aqui, imprensa oficial. Então, quando Dom João VI retorna a Portugal em 1821, ele percebe que a independência do Brasil está pronta. Não teria mais condições de um país desse tamanho ser vinculado a um país na Europa desse tamanho. Ele percebeu isso, era claro que ele percebeu isso. E como eu já falei isso várias vezes, ele fala para Dom Pedro I, se o Brasil tiver que ser independente, antes que seja sob a coroa de Dom Pedro, sob a cabeça de Dom Pedro I, e não de um aventureiro. Qual é o medo de Dom João VI? Que o Brasil saísse da família Orleans e Bragança. Portugal era tipo uma propriedade dessa família. Óbvio. Tá? Dom João VI só volta para Portugal em 1821, porque em 1820, após a expulsão, após a derrota de Napoleão Bonaparte em toda a Europa, se faz chama-se corte, seria uma assembleia na cidade do Porto, que importa, isso a gente vai estudar a parte, corria dentro da Europa umas ideias liberais. De quê? De monarquia constitucional. O imperador, o rei, não mandar tanto quanto mandava até aquela época, até 1820. Tá? Surgiu essa coisa. Dom João VI voltou, coagido, que se ele não volta, ia perder o poder em Portugal. Então ele percebe que, voltando para Portugal, o Brasil estaria pronto para a independência. Ele espertamente deixa Dom Pedro. Aqui detalhe, Dom Pedro, vai ser Dom Pedro I depois que o Brasil proclamou a independência, como príncipe regente. Na verdade, Dom João VI não estava preocupado em manter o Brasil, Reino Unido, a Portugal. Ele estava preocupado em manter o Brasil com propriedade da família Orleans e Bragança. Essa é a grande verdade. Tá? Essa é a grande verdade. Vou apagar aqui agora. O Dom João VI e o próprio Dom Pedro estavam preocupados em manter o Brasil sob a família Orleans e Bragança. E não sob o domínio ainda de Portugal. Portugal país. E por que eu falo isso? Continuando. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclamou a independência. Tá? Como tá, tudo isso que eu estou falando está no material que eu coloquei antes e coloquei ontem, tá? Para na site lançar. Dom Pedro I proclamou a independência e, como todo país, seja monarquia, república, o que for, todo país precisa de
É a lei geral do país. Tá? É a lei geral do país é a Constituição. E após 1822, o Brasil ficou sem Constituição, e a Constituição que vigorava aqui era a portuguesa, e as leis que ainda estavam em vigor aqui eram leis portuguesas. Tá? Leis portuguesas. Então o Brasil precisava de uma Constituição. Tá? A Constituição, para dessa Constituição saíam as leis já brasileiras. Tá? A partir da Constituição, da lei geral, iam ser feitas as leis brasileiras. Tá? O que acontece? Ele convoca uma Assembleia Geral Constituinte, as pessoas são eleitas para fazer uma Constituição, se reúne em 1823 para fazer essa Constituição, para escrever a Constituição. O que acontece? Lembrando que o país ainda tinha muito português, que não voltaram com Dom João VI, ficaram aqui. Então nós tínhamos dois partidos. O Partido Brasileiro e o Partido Português. O nome era assim mesmo. O Partido Brasileiro é a maioria. Deixa eu fazer aqui melhor. Vou fazer melhor aqui para vocês. Assembleia Nacional Constituinte, 1823, Partido Brasileiro, maioria, Partido Português. O que acontece? O Partido Brasileiro estava influenciado pelas ideias da Europa, ideias liberais da Europa. Que ideias liberais da Europa eram essas? Fazer uma Constituinte em que o imperador não tinha tanto poder na mão. A administração do país seria dividida entre o imperador, o poder executivo, e o Congresso, poder legislativo. Desculpa, Letícia. Sim, Letícia, a família imperial preferia o Partido de Portugal como ajuda do comando? Sim, eu vou falar daqui a pouco. Você vai entender. Ok. Alguma dúvida, Lois? Tá? E o Partido Português, na verdade, pensava em que o Brasil voltasse a ser de Portugal. A ideia deles. E aí eu vou fazer daqui a pouco, Letícia, vou fazer uma analogia no momento atual de hoje. Bolsonaro, essa briga que está tendo, tá? Uma análise correta, não é uma análise politiqueira não, nem partidária não, tá? Então, o Partido Brasileiro queria uma monarquia que a gente chama de monarquia
constitucional. Todos os países da Europa, hoje, a maioria, Espanha é uma monarquia constitucional, Grã-Bretanha, Inglaterra, uma monarquia constitucional, Holanda, o rei reina, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro. Tá? Era isso que o Partido Brasileiro queria. Só que o Partido Português, como a Letícia colocou, queria... Deixa eu botar o chat aqui de novo, Letícia. O que o Partido Português queria? Sonhava com a volta do Brasil a ser uma colônia, Reino Unido a Portugal, para voltar essa mandar aqui no Brasil. Aí eu pergunto a vocês, há 10 minutos atrás, no máximo, eu falei para vocês que tanto Dom João VI quanto Dom Pedro, agora Dom Pedro I, achavam que o Brasil, na verdade, era uma propriedade da família Orleans e Bragança. Tá? Uma propriedade da família Orleans e Bragança. Então, o que acontece? Quando Dom Pedro I começa a perceber que o Partido Brasileiro, a maioria, quer fazer uma constituição, tornando o Brasil uma monarquia constitucional, ele, em 1827 mesmo, ele fecha a Assembleia Geral, a Assembleia Nacional Constituinte. Ele fecha, manda lá os soldados e vai lá e fecha a Assembleia Nacional Constituinte. Fecha. E começa a governar de modo autoritário. Ele faz as leis, executa as leis. Isso vem de Rousseau. O poder é dividido em três tripoderes, que chamam. Tá? É no francês, no filósofo francês, legislativo, executivo e judiciário. Legislativo faz as leis, executivo executa, o judiciário tira dúvidas. Se tiver uma dúvida, quem tira a dúvida é o judiciário. Quando Dom Pedro I fecha a Assembleia Nacional Constituinte, ele fica com esses dois poderes na mão, legislativo e executivo. Mostra o caráter autoritário dele. Como eu falei para vocês, ainda pensando que o Brasil é uma propriedade da família dele, e não um país. Tá? Parece uma besteira, mas é verdade. Tá? De vez em quando eu vou lá para ver se vocês escreveram alguma coisa no chat. Já que não tem som, infelizmente, vou descobrir o que é isso. O que acontece? Então, ele fecha tudo. Mas mesmo fechando tudo, ficando todo o poder na mão, todo país tem que ter uma Constituição. Mesmo sendo um país, antes que caia, gente, mesmo sendo um país autoritário, que tem uma ditadura, todo país tem que ter uma Constituição. Tá? Tem que ter uma Constituição. E aí, o que acontece? Em 1824, ele, Dom Pedro I, outorga uma Constituição. Outorga. Isso quer dizer que ele deu uma Constituição ao caráter autoritário dele. Ele escreve uma Constituição do jeito que ele quer, chega para o Brasil, ó, essa é a nossa Constituição. A Constituição de 1824. É óbvio que essa Constituição, aí fala o que a Letícia quer saber, Letícia.
é uma Constituição de um caráter autoritaríssimo. Ele fechou o Congresso, que ia fazer uma Constituição. Mas ele fechou a Assembleia Nacional Constituinte, que ia fazer uma Constituição. Ele é um cara autoritário. Eu acho que o país é da família Orleans Bragança. Ele faz uma Constituição autoritária. Quer ver onde é a Constituição autoritária? Ele cria 4 poderes. 4. O moderador, e aí os 3 normais: executivo, legislativo e judiciário. O moderador é só dele, o executivo é dele, os ministros dele, o legislativo é o Congresso, e o judiciário são os juízes. Só que, deixa eu beber uma água agora. Só que esse moderador pode tudo. Esse moderador está acima dos outros 3 poderes. Eu sou juiz, condeno uma pessoa à morte. Eu como Dom Pedro I, o moderador, vou lá, não vai matar esse cara, não. Eu, como juiz, absolvo um cara. Dom Pedro I vai lá e diz: não, eu condeno esse cara. É um poder altamente autoritário. Aí, respondendo a sua pergunta, Letícia, claro que a família Imperial apoiaria o Partido Português e Dom Pedro I estabeleceu a Constituição. 4 poderes. Nunca existiu isso, que eu saiba, no mundo todo. 4 poderes. Mesmo numa ditadura, sempre foram 3 poderes. Sempre foram 3 poderes. Aqui, no Brasil, com a Constituição de 1824, Dom Pedro cria esse poder moderador. Tá? E o que acontece? Fala. Sim, Letícia. Sim. E no final dessa, são 7h40. Acho que ela vai até 8h40 hoje. Vai estourar o tempo certinho. Você vai entender, assim, como eu vou dizer para você, não quero antecipar a aula, porque essa pica do Bolsonaro. O Brasil, isso deixa pro final, tá? Por isso que eu falei que essa aula hoje ia ser bom, porque eu vou esgotar o primeiro reinado, até uma gravidade. Tá? Você vai entender por que Dom Pedro II ficou quase 50 anos no poder, a partir disso. Mas isso vai ser pro final, ok? Aí ele vai governar. Vou apagar. Vamos lá. Tem que ter coração cai. O primeiro reinado. De Dom Pedro I vai de 1822 a 1831. Somente o quê? 9 anos. Não dá nem 9 anos completos. Tá? Tem 8 anos e 6 meses. 9 anos. E ele era um imperador novo. Até que em 31 ele abdica. Abdica para Dom Pedro II. Mas por que o período dele de governo foi tão curto? Primeiro é o seguinte: de 1822, a gente pode dizer até 1824, ele teve que o que a gente chama de consolidação. Toda essa parte teórica está no livro, está no conteúdo que eu botei na sala de aula. Tá? Eu fiz tudo coloridinho, acho que mal vou contar para vocês. Consolidação
da República. Desculpa. Consolidação da independência. Consolidação da independência. O que acontece? Deixa eu explicar para vocês. Ao declarar independência ou morte, o Brasil teve que pagar uma indenização a Portugal. Olha que nível. O Brasil se declara independente. Portugal vai ter que pagar uma indenização a Portugal. Indenizar Portugal pela independência. Na Bahia, a Bahia, gente, o Estado da Bahia só comemora a sua independência em 2 de julho de 1823. Por quê? Porque a Bahia ainda tinha muita tropa portuguesa. A independência é em setembro, aqui em São Paulo. As tropas portuguesas tinham caso. Há quase uma guerrinha na Bahia. E aí aparece para vocês, meninos, a figura de Maria Quitéria. Uma mulher que se veste de homem, soldado, e luta, que a gente chama de luta pela independência da Bahia. Tá? Só os soldados portugueses são expulsos, entre aspas, só em 2 de julho de 1923. O que eu quero dizer isso com vocês? Aliás, não sei se Loisley que estão fazendo para concurso militar, Maria Quitéria, depois vocês confirmam no Google, tenho quase certeza, é a patrona do serviço feminino do Exército. Maria Quitéria é a patrona. Cada arma tem um padrão. Cada arma do Exército tem um herói, um representante. O corpo feminino do Exército, o representante, o ídolo é Maria Quitéria. Outra questão, não sei se vocês já sabem. A primeira força armada a ter mulheres nas suas tropas foi a Marinha. Pode cair em concurso público, tá? Militar. A Marinha foi a primeira força armada a ter. Vou esperar. Foi a primeira. A Marinha foi a primeira força armada a admitir mulheres na sua tropa. Tá? Depois veio, se me fala a memória, a aeronáutica, o Exército foi a última. E no Exército, o patrono que chama patrono do corpo feminino é Maria Quitéria, isso é uma confirmada. Tá? E para essa patrona do corpo de enfermagem é uma mulher que foi para a Segunda Guerra Mundial, Major Elza, assim me fala a memória. Vocês confirmam? Então, de 1822 a 1824, o Brasil ficou consolidando sua independência. Pagou 2 milhões de libras a Portugal. Pegou esse dinheiro emprestado com a Inglaterra. Começa a ficar dependente da Inglaterra, do dinheiro externo. Então, a partir de 24, ele começou a administrar. Mas qual é a característica principal de Dom Pedro? Ser um cara autoritário. Não, a gente não pode esquecer que Dom Pedro era português. Autoritário. O Brasil ainda tinha, a gente podia dizer que a metade ou mais de portugueses. Então, durante esse governo de 1822 a 1830 Dom Pedro I, ele ficava hora e puxava o saco dos portugueses, hora e puxava o saco dos brasileiros. E aí, assim, a sociedade brasileira, aí eu digo a sociedade brasileira, os brasileiros mesmo, os que nasceram aqui, que se achavam brasileiros, os que nasceram aqui, os portugueses que se achavam brasileiros, começaram a perceber que Dom Pedro não tinha uma relação com o país. Ele, como volto a dizer, ele achava que o país era dele, cada família dele. Ele foi começando a ter opositores. As pessoas começaram a não gostar dele. A popularidade dele caiu muito. Caiu muito. Isso aí eu também não vou explicitar muito o que está lá no conteúdo. Tá? Ele acaba... Tem algumas revoltas que vocês vão ver, Confederação do Equador, vocês vão ver lá. Ele acaba ficando saco cheio e acaba renunciando, abdicando. Mas por que ele abdicou? Ele abdicou porque ele
Quando proclamou a independência do Brasil aqui, ele teve que renunciar ao trono de Portugal. O pai dele, Dom João VI, em 1826 morre. Ele abdicou em 1822. Ele abdicou para quem? Não para Dom Pedro II, que queria que Dom Pedro II fosse imperador do Brasil. O Brasil é muito maior que Portugal. Ele indicou como herdeira dele, herdeira do trono de Portugal, Dona Maria da Glória. Detalhe, brasileira. Brasileira. Irmã de Dom Pedro II, brasileira. Só que o Dom João VI morre em 1826. Ó. 5 anos antes de Dom Pedro I abdicar. E quem assume o trono lá em Portugal, Dom Pedro I não gostou, foi o irmão dele, mais novo do que ele, Dom Miguel. Dom Pedro I chamava Dom Miguel de usurpador. Tinha usurpado o trono da filha dele, Maria da Glória. Isso ficou remoendo Dom Pedro muito, todos esses anos, de 26 a 31. Deixa eu dar uma parada aqui para a gente continuar. Ele não ficou satisfeito do irmão ter assumido o trono de Portugal. Diante, quando ele percebe que ele está muito desgastado aqui no Brasil, qual é o medo de Dom Pedro? Quando ele sente que está desgastado, surge o Brasil, diante do desgaste dele, se dividir em vários países. Brasil muito grande. Brasil muito grande. As revoltas estavam explodindo, o Brasil ser dividido. E ele tinha o sonho de reconquistar Portugal para a filha dele, não para ele. E a renúncia dele não pode ser voltada atrás. Ele tinha renunciado ao trono, agora eu precisei ir lá tomar o trono e ficar para ele. Tinha que passar para quem ele indicou, que foi Dona Maria da Glória. Então ele, em 31, abdica do trono e vai para Portugal. Chega lá em Portugal, monta um exército, vence o irmão, coloca no trono a filha, e em 1836 ele falece. Ele morreu, se me for lembrar, com 36 anos. Coincidência, em 1836, 36 anos. Ele coloca no trono a filha dele. O Brasil, com a abdicação de Dom Pedro I, entra no que a gente chama de período regencial. De 1831 a 1840. Quando Dom Pedro I renuncia, Dom Pedro II tem 5 anos. Na verdade, a Constituição, vou botar um pouco mais para cá. Não, para cá. Acho que agora tá bom. A Constituição de 1824 previa que só podia assumir com o herdeiro do trono com 18 anos completos. Se ele tinha 5 anos em 31, ele só poderia assumir em 1834, não é isso? 1844. 1844. Ele faria 18 anos. É isso? 43, minto. 43. Ele só poderia assumir o trono em 1843.
E a Constituição de 1824 previa, se o herdeiro do trono tivesse algum impedimento de idade, ou estivesse fora, teríamos uma regência. Pessoas escolhidas entre os deputados para administrar o Brasil até o herdeiro fazer 18 anos ou poder assumir o poder. Só um instantinho. Mais uma água. Alguma dúvida, gente? Fala, escreva. Alguma dúvida? Lois, Letícia? Nenhuma? Lelê? Claro que passou, Lelê. Tu tá ansiosa, Letícia. Eu vou falar agora. Passou e já te antecipo. Por isso que teve que eu te falei o golpe da maioridade. Tá? Por isso que eu falei que eu tenho o golpe da maioridade. Eu vou explicar agora. Só um instante. A Constituição de 24 previa uma regência trina. Seriam escolhidos três membros entre os deputados, entre pessoas de prestígio, para governar o Brasil até a maioridade ou o herdeiro poder assumir. Tá? A primeira regência foi o que chama de regência trina provisória. Dom Pedro, como sempre, um cara tempestuoso, largou o Brasil. Então, essa regência, o Congresso estava de férias. Essa regência trina, vamos agora tacar direitinho para vocês entenderem. O que acontece? Quando Dom Pedro abdica em 31, o Congresso estava de férias, houve uma regência trina provisória de quase 2 meses. Depois foi eleita uma regência trina permanente, 3 pessoas. Os nomes dos regentes estão na sala de aula, lá no conteúdo, tá? Eu não vou me aprofundar nisso. Eles governam de 1831 até 1834. Em 1834, há um consenso que 3 pessoas que iam mandar no país causavam muita confusão. Mesmo podendo ser 2-1, que eu e o outro concordamos e o outro discorda 2-1, em 34 chegou à conclusão que tinha que se mudar a Constituição de 24. Mudar no sentido que a regência, ao invés de ser 3, seria só uma pessoa comandando. Tá? É o famoso ato adicional de 1834. Esse ato adicional teve várias cláusulas. Uma foi isso, transformar a regência trina de 3 pessoas em regência una, de uma pessoa só. Outra coisa foi a criação da Guarda Nacional. A Guarda Nacional é hoje o que seria essa Força Nacional do Governo Federal, podendo agir em todo o Brasil. Até então não tinha. Cada província tinha sua guarda. Tá? Eles vão chegando no que quer chegar, Letícia.
também voltou a centralizar no governo central, no governo da regência, no Rio de Janeiro, a justiça e a polícia, já que criou a Guarda Nacional. Esse período de 31 a 40 só foi de crises, porque as províncias não estavam aceitando esse comando central de uma pessoa que eles não tinham nem contato, que era o regente. Tá? Foi o período que teve mais revoltas. Cabanagem, Sabinada, os malês. É só vocês verem as revoltas do período regencial. Guerra dos Farrapos no sul, durou 10 anos. Todas essas revoltas foram no período regencial. Por quê? Porque os regentes centralizaram na mão deles um poder que as províncias não estavam aceitando. E os regentes não eram legitimidados. Por quê? Eles não eram vistos como pessoas com moral, com poder de poder impor alguma coisa. Voltando a lembrar que Dom Pedro II ainda era menor. Aí eu vou abrir um parênteses. Dom Pedro II, desde os 5 anos, foi treinado, educado para ser imperador. Isso é muito importante. Desde os 5 anos. E um dos tutores dele foi José Bonifácio de Andrade, o patriarca da independência. Essa novela das 6 da Globo está mostrando isso. Vê lá, é o Felipe Camargo, que é o dono, é o José Bonifácio. Tá? Então, foi o período que teve maior crise, Letícia. Cabanagem do Pará, Balaiada do Maranhão, Sabinada na Bahia, Revolução dos Malês na Bahia, Guerra dos Farrapos, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Observe que Nordeste, Norte e Sul. O Sudeste, onde ficava o Rio de Janeiro, não tinha tanto. Mas no resto do país, explodiam revoltas atrás de revoltas. O primeiro regente único foi o padre Diogo Feijó. Era um padre meio diferente. Era a favor do casamento dos padres, tinha filho. Tá? Ele tentou abafar as revoltas e não conseguiu. Assumiu outro, o regente Pedro. Tá? Também foi um pouco melhor na questão de abafar as revoltas. O Diogo Feijó era liberal. Pedro já era mais conservador, então era mais positivo. Eu quero mostrar isso com vocês. Com isso, em 1840, toda a sociedade brasileira estava sentindo que o Brasil ia acabar se desfragmentando. Como desfragmentar, professor? O Brasil era tão grande, podia se tornar vários países. Aonde aconteceu isso? Na América Espanhola, que a gente vai dar depois. A América Espanhola virou... Olha quantos países tem aqui só na América do Sul. Língua espanhola. Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. Era tudo um país só. É uma colônia só espanhola. Que se fragmentou em vários países. O medo, tá, Letícia, nessa época da período regencial, as províncias reclamando, era o Brasil se desfragmentar em vários países. Olha o exemplo. Cabanagem na Bahia, né, no Pará. Sabinada na Bahia. Balaiada no Maranhão. Malês em Salvador. Revoltas Farrapos, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Olha quantos países podiam surgir. Então, o que acontece? A sociedade começa a movimentar para o que é chamado, eu não chamo mais, historicamente é chamado, golpe o que é o golpe da maioridade? Dom Pedro II assumiu o trono em 1840 com 15 anos, 8 meses
se me falha a memória, 23 dias. Agora eu quero que vocês escrevam. O que vocês acham de um menino assumir o trono do Brasil com 15 anos, 8 meses e 23 dias? Escreva, eu quero ver. Aí vocês duas, Lois. Qual a sua idade, Lois? 17. Você, Lelê? Lelê? Letícia? Qual a sua idade? Letícia, qual a sua idade? Então, vocês se acham, Lois e Letícia, se acham incapazes com 17 anos de... Não me parece, acho que vocês são bem maduras, não são, não? Vocês não acham que são maduras? Escrevam. Eu também acho, Letícia, também acho, a Lois também. Depende de que, Lois? Me explica. Pena que o som está aparecendo, senão a gente fica... Então vamos lá. Eu acho, assim, não esquecendo, tá? É o que eu falo para vocês. A história. Vou botar aqui. A história tem que ser analisada que ocorreu naquela época. Naquela época, uma menina de vocês com 17 anos, já iam dizer que já estava encalhada, que não tinha ninguém para casar. Um menino estava com 14, 13 anos. Tá? A Letícia botou. Existe. A Letícia colocou isso. Dom Pedro II, todo mundo diz que assim, deve ter tido uma infância triste. Desde quando ele vai. Quando Dom Pedro I vai embora, Dom Pedro I já era casado com a segunda esposa, Dona Amélia, Imperatriz Amélia. Tá? A mãe de Dom Pedro I morreu, a Imperatriz Leopoldina, que aparece na novela das 6. Ele morre, ela morre, eu acho que ele tinha 3 anos ou 4. Ele fica no Brasil com 2 irmãs, frutos do relacionamento de Dom Pedro I com a Beatriz Leopoldina. Tá? Ele vai embora, Dom Pedro I vai embora, a Matasha vai embora. Vocês depois pesquisam, tem uma carta da Amélia para os enteados que ficaram no Brasil, muito bonita a carta, tá? Mas ele fica sozinho. E desde os 5 anos de idade. Exatamente, Letícia. Isso, exatamente, Lois. Ele teve a gente pode dizer que teve uma infância triste, mas foi justamente isso que eu falei, foi adestrado, treinado, educado para ser imperador desde os 5 anos de idade. E teve, dentro do possível, os melhores tutores, sendo o tutor geral José Bonifácio. Tá? José Bonifácio. Então ele teve os melhores tutores para exercer a função de imperador. Quer ver um troço? Você deve acompanhar mais do que eu. Lá na Inglaterra, o príncipe William Harry, né? Casou com aquela atriz americana. Ele não aguentou a pressão, foi pedir para ir embora. Só que agora eu estou lendo que ele já está sentindo falta. É aquilo. Ele sempre viveu dentro de uma família real. A mulher dele não. Mas, e agora? Agora ele está fora. Ele está sentindo saudade. Entendeu? Então, Dom Pedro II, aos 15 anos, aos 15 anos já estava, a gente podia dizer, dentro da realidade daquela época, era um homem praticamente apto a governar o Brasil. Detalhe, mas o que eu quero mais enfatizar com vocês é que a sociedade brasileira como um todo estava ávida, solicitando um líder, uma pessoa que botasse o Brasil dentro de um trilho, uma ordem.
A Letícia perguntou sobre se teve crise. Teve. Acabei de falar todas as revoltas que estão no conteúdo na sala de aula. Foi um período de só revolta. O Brasil tinha uma estabilidade emocional, administrativa, e toda a sociedade percebeu que a solução era quem? Dom Pedro II. Olha as vantagens de Dom Pedro II. Dom Pedro II era brasileiro. É filho de um português e de uma austríaca, mas brasileiro. Nasceu no Brasil. Isso é importante. Para a sociedade isso é muito importante. Tá? Era brasileiro. Outra coisa. Como vocês bem colocaram, foi educado desde 5 anos a ser um imperador. Os regentes são brasileiros que estavam lá para tocar o país, até o herdeiro fazer 18 anos. Tanto é, como eu falei, foi antecipado em 3 anos. Estava numa tal situação que as pessoas tinham medo. Já vou te responder, Letícia, só um instantinho. Eu respondo isso no final. Não, vou te responder daqui a pouco. O Lodge também botou. Sim, Lodge. O povo conseguiu dissociar Dom Pedro II do pai. Talvez até porque, como ele ficou aqui, criança, educado, o povo sentia, assim, como dizer, uma afeição muito grande. O povo tinha uma afeição muito grande por Dom Pedro II, por isso que eu já te falei, porque ele era brasileiro, tinha sido educado. A sociedade queria Dom Pedro II no poder, mesmo com 15 anos. Porque há uma corrente que diz que se demora mais, talvez quando ele assumisse o trono, só ia assumir o Sudeste. O Sul estaria separado, o Norte. Então, a figura dele era uma, como a gente pode dizer, uma unidade do Brasil. Ele representava que o Brasil, a força do Brasil tinha que ser unido em torno de Dom Pedro II. É isso que essa mensagem traz. Por isso que eu digo golpe não. Geralmente golpe é uma coisa que um grupo dá contra outro grupo, um grupo minoritário dá um grupo majoritário. Não foi eu não sei como um golpe, sim uma aspiração para toda a sociedade em busca de uma unidade para o país. O Brasil está se desfragmentando, desfacelando. Se ele não assumir já, só assumisse 43, talvez já pegasse o Brasil reduzido. Está lá, a Guerra dos Farrapos vai de 1935 a 1845. 10 anos. A revolta tendo mais de maior duração. Não que no governo dele vai ter, mas você, como eu já coloquei, houve algumas revoltas, tá? Mas bem menores do que esse período regencial, coisas mais pontuais. Tá? Quando ele assume, ele traz uma unidade ao Brasil, traz uma centralização. Não é à toa que ele ficou. Deixa eu apagar aqui. Respondendo a sua pergunta, Letícia. A monarquia na Inglaterra, acho que é surgiu. O meu filho esteve lá e, assim, quando a rainha está doente, a rainha Elizabeth II, aqueles comentários de jornais, morra, velha, morra. Eu diria que hoje metade da população da Inglaterra quer a monarquia, a outra metade não quer. Mas a outra metade que não quer também não se esforça para acabar. Uma tradição quase de 500 anos, entendeu? Então, e a monarquia gera despesa para o país, mas também gera lucro, né?
aquele casamento agora do Harry. Então, e detalhe, isso que eu quero dizer a você, na Inglaterra, a monarquia é constitucional. Quem manda lá é aquele primeiro-ministro, esse que quase morreu de Covid-19. A rainha reina, mas não governa. A rainha é uma figura só, representa o Império Britânico. Tá? Diferente do Dom Pedro II, que a gente vai ver semana que vem. Ele continua com o poder moderador na mão, mas ele faz uma flexibilização, entendeu? Mas na Inglaterra, já desde o século XVII, XVIII, a rainha reina, o rei reina, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro. Tá? E como eu falei para tanto, nós aceitou que o Pedro II vai ficar de 1840 a 1889. 49 anos. Poder. A gente vai discutir porque ele cai, porque a monarquia acaba, outras questões. Mas ele fica 49 anos no poder. Então, assim, eu quero resumir para a gente entrar depois nos debates, que eu vou sentar, frente ao terminal, que é mais fácil para vocês escreverem. Por que Dom Pedro II assume 15 anos e 8 meses? O Brasil precisava de uma autoridade, um símbolo de união. Um símbolo de união. Agora eu vou antecipar. Quero saber o que vocês duas acham do nosso querido O que vocês acham? O que vocês acham do Bolsonaro? Escrevam. O que vocês acham? O que você acha? Não entendi, Letícia. Boas propostas, que sentido? Em nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele representa culturalmente o nosso estilo de poder. Eu estou dizendo isso. Certo? A nossa sociedade vou explicar. Vamos lá. Nós somos linha do tempo, lembra? Linha do tempo do Brasil independente. A gente pegou na sexta série, lembra lá? 1822. É isso? 1822. Deixa eu botar mais coisa aqui. Não está aparecendo. Eu acho que agora aparece. Já aparece. 2020. De 1822 a 1889, monarquia. Mas o que tinha aqui? Poder, moderador. O que esse poder do moderador é? Na verdade, meninas,
poder autoritário. Não é isso? Ele podia tudo, concorda? Concordam que ele podia tudo? É isso? Então, a gente vai dar depois. De 1889 a 1930, a gente chama de República Velha. E, na verdade, é a alternância dois estados. São Paulo e Minas, os estados mais fortes daquela época. É o famoso política do café com leite. Café com leite. Deixava ser autoritário, só que podia ser presidente ou era São Paulo ou era Minas. De 30 a 45 era Vargas. De 30 a 34 ainda tentou ser democrata, mas outro período autoritário. Então vamos fazer a contação. Aqui tem 49 anos. Vamos considerar a República Velha um período democrático. Mas 30, 45, 15 anos. Então 49 com 15, 64 anos de período autoritário. Aqui vai dar 41 anos, certo? 30, 41 anos, vamos dizer, de período democrático. Concorda? Concorda? De 45 a 64, todo mundo, todos os historiadores concordam, foi o período era democrática. A gente vai dar tudo isso, tá? Aqui vai dar quanto? Me ajuda aí, 45, 19 anos. Aqui, mal foi o período democrático. A República Velha, como eu falei, uns dizem que foi democrático, não foi, mas aqui há um consenso. De 45 a 64, foi o período democrático do Brasil. Democrático. Tá? 19 anos. 64 até 1989, 86, vamos botar 86. Ditadura militar. Ditadura militar, período democrático ou autoritário? Hein? Quero ver vocês. Período democrático ou autoritário, ditadura militar? Isso, Letícia, autoritário. Aqui tem 22 anos. 22 anos. Constituinte de 1988, só a partir de 1988 nós estamos num regime democrático. Hoje está fazendo 12, não é isso? 12, 32 anos. Pergunto a vocês, nós tivemos mais períodos de governo democráticos ou autoritários no Brasil até hoje? Nós tivemos um período mais de governo democrático ou autoritários até hoje? Vocês dois são da 3002, não são? 3002, não é isso? Confere, não só para mim, por favor. Períodos mais democráticos. 3002, não é isso? Então, calma aí. Hoje é dia. Tem que anotar. Os outros não estão entrando, mas eu vou ter que anotar.
Deixa eu anotar só o nome de vocês rapidinho. Concordo. Então, nós, é isso que eu estou dizendo para você. O estilo de poder de governo do Brasil é um governo autoritário. Bolsonaro só está repetindo, não é porque ele é militar, não. Tá? É outra falácia também, eu posso mostrar que meu pai foi militar. Ele foi militar há 11 anos. 11 anos. Na verdade, ele saiu como tenente promovido a capitão na reserva. E só deputado federal ele foi 27 anos. Então ele é mais civil do que militar. Mas o estilo dele é um estilo autoritário, que vai alternando. A sociedade brasileira não perdeu esse espírito de que só é bom quem é autoritário, quem não sabe negociar. É isso. E, infelizmente, está crescendo. Ele mesmo fazendo essas besteiras todas, ele tem 30% de popularidade. Já sai para uma eleição com 30% dos votos. É coisa pra caramba. Ontem ele falou que o sexto dia estava diminuindo o número de mortes da Covid-19. Tu viu que hoje morreu 600. Foi o pior dia. Pior dia. Eu dei aula para o menino 7 anos e ficou besta. Vocês não pensam que tiver que ter aula presencial tão cedo. Quando eu digo cedo, se tiver aula presencial em agosto, vai ser lucro, tá? Em agosto vai ser lucro. A gente tem que trabalhar isso que ele está trabalhando. Como vocês fazem, acordam cedo, eu me dispõe da aula online, montei isso, não estou reclamando. Não vai ter aula presencial tão cedo. Quando eu voltar, ainda vai ter que dividir turno. Entendeu? Porque voltando à aula, o espírito, esse espírito autoritário vem da história do Brasil independente desde 1822. Dom Pedro I foi autoritário, Dom Pedro II foi autoritário, mas sabia mais negociar. A República Velha deu uns ares de democrático, mas também era autoritário. Vargas tem 2 períodos, vocês sabem, de 30 a 45, depois de 50 a 54, quando ele se mata. O Vargas, que todo mundo bate palma, é esse período de 50 a 54. Ele foi eleito pelo voto. Quando o meu quer falar bem, Vargas fala de 50 a 54, a gente vai dar isso mais adiante. O de 30 a 45 é tido como um ditador também. Ele entregou a mulher dos Carlos Pérez, a Olga Benário, que esse filme está na internet. São várias coisas que mostram o perfil do presidente, do comandante, do chefe de Estado brasileiro, a maior parte do tempo, é um perfil de um chefe autoritário. Não é um chefe. Isso não é só o presidente, é o governador, o prefeito. Não saber ouvir críticas, não saber dialogar. Isso é uma característica do Brasil. É isso que eu quis falar, Lois. O estilo de poder do Brasil é um estilo de poder autoritário. É o salvador da pátria. Já foi Lula, agora Bolsonaro, daqui a pouco vem outro. É Lucílio também na época da eleição. Entendeu? Agora eu vou para o teclado para tirar as dúvidas. Então, encerramos primeiro reinado. Tá? Semana que vem eu já coloquei a matéria do segundo reinado, a gente vai dar sobre o segundo reinado. Vai durar mais uns dias, que é mais coisas. Já fala do café, do escravo. O primeiro reinado terminou. O que a gente pode resumir no primeiro reinado é o seguinte: Dom Pedro I proclamou a independência, mas pensando em garantir para a família o rei de Bragança o Brasil. Ele tinha um aspecto autoritário ao extremo, tá? Negociava com os portugueses e com os brasileiros, até que chegou um momento de ruptura total. Ele, querendo garantir para a filha, para o trono de Portugal, resolveu abdicar do Brasil, vai lá recuperar o trono para a filha dele. O período regencial foi um período de muitos conflitos internos que levou a sociedade brasileira a ter medo de uma desagregação do país. O país se dividiu em vários outros,
como aconteceu com a América Espanhola, e o Dom Pedro II assumiu o trono por 15 anos, foi como uma questão de unidade, de unir a sociedade, unir o país. Ele assumiu aos 15 anos e ficou esse caráter. Por isso que eu não considero como um golpe da normalidade, sim uma aspiração de toda a sociedade. Ok? Vamos agora aqui às perguntas. Gostaram? Gostaram, gente? Tá rindo por quê, tá, Lois? Fala, escreve, Letícia. Então, entendeu? É por isso que eu digo para vocês que no primeiro reinado, eu vou dar isso, vou dar isso mais no segundo reinado, mas já no primeiro reinado era basicamente ainda a cana-de-açúcar, tá? E o café estava entrando. O café vai pegar do período de 1836, o Segundo Império todo. O café vai ser o maior produto do Brasil até a década de 45, 50. Tá? Tanto é que ele era conhecido como General Café. Quem tinha o café tinha o poder. A gente vai ver por isso que na República Velha era a política do café com leite. O café era os latifundiários de São Paulo e o leite era o poder de Minas, por ser o maior estado do Brasil na época. Entendeu? Então, no primeiro reinado era cana-de-açúcar e o café estava começando a entrar como grande produto de exportação, que vai se confirmar no Segundo Império. Tá? Nada que é isso que. Que mais? Nós vamos ver no Segundo Império o café, a escravidão, como era a monarquia brasileira. Como assim, Lóis? Me explica. Me explica. Me explica aqui por que você está aí melhor. É uma pena esse alto-falante não está funcionando. Deve ter alguma coisa. Me explica. Boa per... Não, Lois. Eu vou primeiro responder lá, depois volto a você, tá, Letícia? Eu acredito, assim, uma coisa eu vou dizer para você. Isso aí mistura história com geografia. País pequeno é mais fácil de administrar. Tá? País pequeno é mais fácil de administrar. Segundo, hoje Portugal está conseguindo melhorar. Ele implantou essa política de turismo e está aceitando muito brasileiro, né, que está cansado aqui e vai aplicar dinheiro lá. Se não houvesse a independência com Dom Pedro, e respondendo a você, Letícia e a Lois, vou levantar de novo para vocês me verem, tá um instantinho. Sim. A crítica a Dom Pedro I é que ele fez a independência com a família. Mas uma coisa a gente tem que concordar. Se ele não faz a independência com a família, respondendo o que a Lois falou, é você, ou Letícia, primeiro, o Brasil tenderia a se separar, se dividir em vários outros países, tá? Como foi na América Espanhola. Então, a independência nas mãos de Dom Pedro I foi bom para a gente manter esse tamanho nosso. Não sei se hoje eu questiono se vai a pena país desse tamanho ou não. Mas te garanto que qualquer potência mundial tem que ter tamanho.
E ver uma potência mundial que não tenha tamanho grande. China é enorme, China é maior que o Brasil, Estados Unidos, Canadá, Rússia. A Inglaterra foi grande por causa das colônias, hoje é menor, a França é grande. Tudo bem que a França é 3 vezes menor que o Brasil, mas a Alemanha é grande agora, que foi unificada. Então, a independência da mão dele foi importante para manter o tamanho do país, manter a unidade do país. Mesma unidade que foi solicitada por Dom Pedro II assumir o poder com 15 anos. Estava com medo de acontecer em 40, o que Dom Pedro I evitou ao proclamar a independência em 22, manter o país junto. E o brasileiro não conseguiu se impor, até hoje a gente não consegue se impor. A gente lembra de 2013, quando começou as manifestações, aí começou os Black Boys, Lopes, e aí, se o Brasil não, o Brasil não tem uma participação política grande. Essa é a verdade. Ó, as pessoas estão impressionadas com esse movimento do Bolsonaro. Eu conheço Brasília. Devia ter 3 mil pessoas, só que geralmente essas minorias atuam juntas. A maioria é silenciosa, a maioria se omite. Entendeu? Então, por isso o Partido Brasileiro não conseguiu se impor. É óbvio que foi isso. Respondi, Lois e Letícia, que vocês já estavam na dúvida. Letícia, a religião tinha força pra caramba. A religião católica era prevista na Constituição. O Brasil professava a religião católica. Tá? Só que uma das causas que a gente vai ver no futuro da República é que a própria Igreja Católica, no final, não queria ser a religião oficial. Por quê? Na Constituição de 24 estava que a religião católica era a religião oficial. Com isso, Dom Pedro, tanto Dom Pedro I, especialmente Dom Pedro II, podia nomear bispos, cardeais, ele podia nomear bispos, padres, ele podia dizer onde o padre tinha que trabalhar, ele dava dinheiro para a igreja, então ele tinha um poder muito grande. O poder do imperador de Dom Pedro II na Igreja Católica Brasileira era talvez maior que o do Papa, lá em Roma. Tá? Então, esse poder excessivo dado, quando colocou na Constituição de 24, botou a Igreja Católica como religião oficial, o catolicismo como religião oficial do Estado, dentro da Constituição, no final, a própria Igreja Católica não queria mais, com esse problema. O poder excessivo do Dom Pedro II em relação ao Papa. Entendeu? Deu para entender, Letícia? A gente vai ver isso melhor no Segundo Império, no final do Segundo Império, quando ele perde, tá? Quando a proclamação da República, a gente vai analisar bem isso, tá? Pode deixar. Mais alguma dúvida? Eu quero que vocês leiam, só leiam, não precisa nem baixar, copiar. Pode baixa, se quiser no smartphone. Baixem o que eu coloquei ontem. Coloquei muita coisa ontem. Ó, eu coloquei, deixa eu ver aqui, ó.
eu coloquei revoltas, isso para tu ver, revoltas no Primeiro Império, como era o Brasil no Primeiro Reinado. Primeiro Reinado e Primeiro Império é a mesma coisa, tá? E Segundo Império, primeira parte. Isso aqui vocês podem ver, já ler para semana que vem, tá? Mas o importante é revolta do Primeiro Império e como é o Brasil no Primeiro Reinado do Primeiro Império. Ok? Isso. E aí eu tô aqui, amanhã, sexta, eu tô aqui. Qualquer coisa, vocês mandam um e-mail para mim. Ok? Vamos encerrar, são 8h37. A aula rendeu, hein? Para vocês verem como a gente tem que aproveitar isso, gente. A aula rende mais do que em sala. Não rende, Lois, não rende, Letícia. O que, é que vocês acham? Acaba rendendo mais. Mas dá para explicar melhor. De certa forma, sim, concordo contigo. Concordo contigo, Lois. Isso, Letícia, acho que fica mais à vontade. Mais à vontade. Eu também acho. Eu vou botar essa aula também na sala. A gente está gravando. Mas a questão é essa aí mesmo que você falou. Fica mais à vontade, sim. Então eu vou me despedir. Beijos. Estou aqui. Qualquer coisa vocês mandam e-mail, tá ok? E-mail me chamam. Obrigado, Letícia. Beijos. Para você também, Letícia e Lois. Obrigado, tá?